e nós acabamos de assinar este mês de agosto a renovação desse compromisso por mais 3 anos, já é o 4º ou 5º compromisso que é assinado, onde há um comprometimento, né, um compromisso do município, assinado pelo próprio prefeito, em evitar a judicialização, em tentar práticas de conciliação, mutirões de negociação, enfim, são algumas atividades que são realizadas a fim de diminuir o excesso de processos judiciais e para que seja dada uma melhor solução para esses conflitos. Eu conferi hoje mesmo lá no site do Tribunal de Justiça e apenas o município de Osasco, aqui na Grande de São Paulo, participa. Então, essa pode ser uma sugestão para os municípios de Santo André e São Bernardo e outros também que estiverem conosco aqui participando da reunião. É muito simples, dá para entrar em contato pelo próprio site, tem lá o e-mail, o pessoal pode mandar um e-mail e tem uma funcionária que é super solícita, que vai, salvo engano, a Maria Malha, atualmente, que está trabalhando nessa área, vai mandar a minuta do ofício, do termo, e pode ser assinado, então, pelo prefeito com o presidente do Tribunal de Justiça. Isso já é um start. E esse link, essa relação institucional entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário é muito importante para todos, né? Especialmente também para nós, que advogamos diariamente e usamos do serviço da Justiça. Uma outra atividade que a gente também desenvolve há bastante tempo é um outro convênio com o Tribunal de Justiça para a instalação de um posto de um SEJUSC, né, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, que é onde se realiza a mediação e conciliação judicial. Então, a Prefeitura de São Paulo também tem um convênio com o Tribunal de Justiça, nós temos um posto de conciliação e mediação judicial, onde nós fazemos atendimento àquelas pessoas que mais precisam, em parceria com o Tribunal, mas também temos uma política de levar alguns casos de interesse do próprio município, especialmente no caso da Coab, que é uma companhia de habitação, né, que integra a administração indireta do município de São Paulo, que possui dezenas de milhares, né, de mutuários, de pessoas que são beneficiadas por essa política de habitação para pessoas de baixa renda no município, em que milhares de acordos já foram realizados. Então, é uma forma muito mais adequada de resolver conflitos em casos, por exemplo, de débitos, né, de pagamentos em atraso, do que a judicialização. A cobrança judicial, com pedido de reintegração de posse, que acaba se alongando e não tendo os resultados esperados. E além desse posto do SEJUSC, que nós já temos, já vai fazer 5 anos agora no final do ano, estamos já trabalhando para renovar, existe também no Fórum Eli Lopes Meireles, muitos devem conhecer, aqui no centro de São Paulo, o Fórum da Fazenda Pública, um SEJUSC também, um posto de SEJUSC, um centro de conciliação. As fazendas públicas, vocês sabem, né, muitos de vocês trabalham, ou são advogados públicos, ou trabalham com direito público, as fazendas públicas costumam ser muito resistentes, né, à conciliação, à celebração de acordos, isso não é uma novidade para ninguém. E lá a gente acabou aprendendo, né, com a experiência dos anos, a identificar quais são os casos que dá para levar para o acordo. Porque a gente sabe que aquela audiência do artigo 334 do CPC, ela inexiste para a fazenda pública. E mesmo nos casos do juizado especial, raramente também a gente tem as audiências de conciliação. Mas nós conseguimos identificar alguns casos em que é possível fazer esse acordo. E aí é marcada uma audiência de conciliação. Então, 2 casos, principalmente, eu posso dizer aqui para vocês. Multa de trânsito. Ações de multa de trânsito não são só abundantes no município de São Paulo. Tenho certeza que tem também em vários municípios aqui da grande São Paulo. Nós estamos fazendo muitos acordos em casos de multa de trânsito. Em alguns casos que a gente já identificou previamente, como, por exemplo, carro clonado, erro na anotação da placa, carro furtado, então a pessoa consegue comprovar que não era ela que estava conduzindo o veículo, enfim, furtado ou roubado, né? Enfim. Então, tem algumas hipóteses que o procurador já identifica que estão dentro dessa situação e que ele está autorizado a fazer o acordo por portaria do procurador-geral. Um outro caso envolve servidor público. E se você for ver a AGU, que realiza muitos acordos também, eles têm os programas de negociação, a grande maioria dos planos de negociação da AGU são em casos de servidores públicos, que é uma litigância em massa realmente, são muitos e muitos processos envolvendo servidores públicos. E tem um caso específico que a gente identificou que era possível de fazer o acordo, que era um atraso na concessão de aposentadoria do servidor municipal. Então, passa o prazo previsto na lei, ele entra com uma ação pedindo indenização por conta desse atraso,
e a gente tem uma proposta de acordo para esses casos. Entre outros casos também, que a gente tem realizado acordos, inclusive desde o ano passado, de 2019, na forma pré-processual. Se vocês pegarem a lei de mediação, né, a lei de mediação ela trata tanto da mediação e da conciliação processual, que é quando você já tem um processo, um caso judicializado, como os casos pré-processuais. Essa expressão ela está na lei, pré-processual está na lei, que é quando é feito um requerimento de conciliação anterior ao processo. Então, você não tem ainda aquele clima de litigiosidade, né, que se instaura quando alguém ingressa com uma ação, e que nós temos resultados também surpreendentes em relação aos acordos, também nesses casos que eu indiquei, multa de trânsito, atraso de concessão de aposentadoria e também pedidos de indenização por responsabilidade extracontratual, em alguns casos que a gente identificou, e também quando o município é o credor. Então, o município quer tentar fazer um acordo para cobrar um crédito que ele possui, e a gente está levando também para esses casos pré-processuais. Bom, além do Sejusc da Fazenda Pública, eu separei aqui também a Câmara Administrativa de Solução de Conflitos da Administração Municipal. Aí nós estamos falando de uma mediação, né, ou conciliação extraprocessual, que, salvo engano, era até o foco principal, né, da doutora Maria Carolina para o nosso evento. A nossa Câmara foi criada, né, no âmbito da PGM em 2016. Porém, essa Câmara ela tem previsão legal no Código de Processo Civil e na Lei de Mediação. Então, está no artigo 32 da Lei de Mediação, está no artigo 174 do Código de Processo Civil. No nosso caso, foi prevista somente a conciliação entre entes da própria administração pública. Então, entre uma secretaria, por exemplo, e uma empresa estatal da própria prefeitura. Muito embora a lei preveja a possibilidade do particular também se valer dessa conciliação. Então, por enquanto, a gente tem atuado apenas em alguns poucos casos, porque ela está restrita. Eu atuo como mediador dessa Câmara e já consegui fazer alguns casos e já consegui, inclusive, acordos entre, por exemplo, uma secretaria e a empresa de prestação de serviços de tecnologia. Você tem aqueles contratos de sustentação de TI, de internet, etc. Você tem questões contratuais, como, por exemplo, o reajuste do contrato ou o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. São valores consideráveis, mais de R$ 1 milhão, tá certo? Que a gente conseguiu fazer acordo nesses casos. Então, esse foco, né, principalmente em relações contratuais, eu acho que ele é um campo muito rico para que sejam feitas essas conciliações e que, enfim, é possível haver esse espaço. A minha experiência identifica que as pessoas têm um pouco de dificuldade de diferenciar uma reunião normal de trabalho, que a gente tem muito, né, comumente entre órgãos e pessoas representando diversos órgãos da administração, e o método que o mediador e o conciliador aplica em uma audiência de conciliação, porque é diferente, né? A gente precisa fazer, inclusive, um curso de capacitação, a conversa é diferente, né? De uma conciliação. O mediador realmente utiliza as técnicas, distribui a fala, atua de forma imparcial, do que numa reunião de trabalho, quando você tem ali os órgãos da administração envolvidos. Mas funciona, posso garantir para vocês que funciona, e você cria um ambiente propício para que haja efetivamente um diálogo mais construtivo para a solução de conflitos como esses. Inclusive, nós já estamos fazendo audiências por videoconferência. O TJ utiliza o Teams, né? Esse é o mecanismo oficial do Tribunal de Justiça, e a Prefeitura de São Paulo também utiliza o Teams para poder trabalhar, para fazer reuniões de trabalho. Então, eu aproveitei essa mesma ferramenta para poder fazer reuniões de conciliação através dessa Câmara. Eu não sei como é que está o meu tempo aí, viu, doutora Maria Carolina? Você me fala, por favor, porque se deixar eu vou falar aqui mais uns 20 minutos. Né? Eu devo ter mais alguns minutinhos. Eu não posso deixar de mencionar que esse ano foi aprovada uma lei que instituiu a política municipal de desjudicialização. Eu acho que essa pode ser uma importante referência para outros municípios que também pretendam fazer isso. E vejam, muito embora já exista a resolução 125 do CNJ, exista o Código de Processo Civil, exista a lei de mediação, é importante haver uma lei do próprio ente, então seja uma lei municipal, uma lei do Estado, uma lei do Distrito Federal. É importante você ter uma legislação específica do ente, prevendo os mecanismos de desjudicialização, as hipóteses, a autoridade competente, etc.
E foi nessa linha que a gente trabalhou nos últimos anos, e esse ano a gente conseguiu aprovar a lei. É claro que a lei nunca é 100% perfeita. A gente sabe que para enviar uma lei para a Câmara, ela tem que ser uma lei que seja possível de ser aprovada. E o processo legislativo, naturalmente, ele também acaba levando algumas modificações no texto durante a tramitação até a sua aprovação e posterior sanção pelo chefe do executivo. Então, a lei não é perfeita e maravilhosa, mas ela é um excelente instrumento de trabalho para a gente na administração municipal de São Paulo. Então, é a Lei 17.324 e tem os objetivos da lei são reduzir a litigiosidade, estimular a solução adequada de controvérsias, né, promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos e aprimorar o gerenciamento do volume de demandas administrativas e judiciais. Vejam, essa é a política que o legislador de São Paulo disse que ele quer para a administração de São Paulo. Fica muito mais fácil para eu trabalhar, para eu convencer os meus colegas da advocacia pública de São Paulo, tá certo? Porque há uma lei nesse sentido. Uma política que vai ser coordenada pela PGM, que tem um dos seus nortes a transação tributária. É evidente que quando a gente quer falar de desjudicialização, de solução adequada de conflitos, a gente tem que falar da questão tributária. 39% dos processos hoje no Poder Judiciário são execuções fiscais. Isso é um número do relatório da Justiça em números do CNJ. Então, são mais de 30 milhões de processos que são execuções fiscais. Então, a gente precisa trabalhar focado, pensando, né, muito, e a transação tributária é uma ferramenta que vem para nos ajudar também. Entre outras hipóteses previstas na lei, que eu não vou conseguir falar agora por conta do tempo. Por fim, eu queria só destacar também que, em São Paulo, nós temos uma lei de 2 anos atrás, que é a lei que instituiu o Dispute Board, como também uma alternativa, mais um mecanismo de solução de conflitos, que é o Comitê de Prevenção e Solução de Conflitos, que é típico para contratos de construção. Então, ele é muito utilizado no exterior, tem sido utilizado aqui no Brasil também, principalmente pelos entes da administração indireta do Estado de São Paulo, como, por exemplo, o metrô, a Dersa, enfim, para grandes construções, e nós temos já uma lei que, inclusive, foi pioneira no Brasil, aqui no município, e já tem, inclusive, comitês instituídos para acompanhar alguns contratos no município de São Paulo. E, por fim, meus amigos, assim, já encerrando, dentro desse sistema, né, porque o tema do nosso seminário é o sistema de solução de conflitos, entra também a arbitragem. Então, o município de São Paulo já possui contratos com cláusula compromissória e já está litigando em arbitragem. Nós já temos uma arbitragem, já foi desde o ano passado que nós estamos trabalhando com esse caso, quando foi o requerimento da arbitragem. Já fizemos o termo de arbitragem, né, que é também chamado de ata de admissão. Acho que alguém abriu o microfone. Isso, obrigado. Só para eu finalizar aqui rapidinho. Então, nós já estamos apresentando, já houve alegações iniciais, já apresentamos a resposta às alegações iniciais, então nós estamos tendo essa experiência agora, e eu, atualmente, então, no gabinete da Procuradoria-Geral, eu sou responsável por esse, não está formalmente constituído ainda, mas esse núcleo de desjudicialização e arbitragem, então que a gente trabalha tanto com autocomposição, desjudicialização, mas também com arbitragem, que é um mecanismo, um método adequado para conflitos, como, por exemplo, neste caso, que é um contrato de concessão de serviço de transporte coletivo. Doutora Maria Carolina, esse foi um breve apanhado que eu quis fazer sobre o sistema de solução de disputas, legislação. Fico à disposição para dúvidas que surgirem e agradeço a atenção dos colegas. Muito obrigada, doutor Maurício. Com certeza a gente vai poder aprofundar no momento, né, dos debates, das perguntas, alguma questão específica, mas muito rico, né, já esses sistemas que São Paulo está implantando, já tem uma base legal bem grande, né, de métodos para colocar isso em prática. É uma experiência muito boa, né, que já vem sendo aplicada, muito, muito bom, muito obrigada. Eu convido agora o doutor Alexandre a apresentar o nosso próximo palestrante, que é o doutor Ricardo, e a gente dá, então, continuidade agora com a experiência de São Bernardo do Campo. Boa tarde a todos. Obrigado, doutora Maria Carolina. O próximo palestrante do
tema de hoje será o Dr. Ricardo Saara. Ele é procurador de São Bernardo do Campo, bacharel pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, especialista em Direito Tributário pela mesma instituição e é procurador-chefe da Procuradoria de Dívida Ativa e Execuções Fiscais do município de São Bernardo. Dr. Ricardo, fique à vontade, o momento é do senhor. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado mais uma vez, doutora Maria Carolina. Então, vamos lá. O tema hoje a gente está falando sobre desjudicialização, sobre Câmara de Conciliação. A minha formação teórica é na área do direito tributário. Acabou que, na verdade, assim, a gente teve um projeto que foi aí gestado durante anos dentro da administração. Acabou sendo aprovado o projeto de lei que se tornou na Lei 6679 de 2018, né, de 12 de junho de 2018. E desde então, a minha atuação foi no sentido de implantar a Câmara de Conciliação em matéria fiscal tributária. Mas, assim, essa lei prevê vários outros mecanismos, né? Então, a gente tem ali, a gente estava até conversando antes de começar, tem a questão das dispensas de recurso, de não ter necessidade de insistir em questões que já estejam aí decididas por decisão que tenha caráter normativo, né? Então, a gente teve essa legislação, na verdade, acabou atualizando, aprimorando a atuação da Procuradoria em âmbito dos processos contenciosos de massa, né? E aí, eu até preparei uma apresentação de slides, eu não sei se eu vou conseguir colocar agora aqui para vocês. Será que eu consigo? Consegue, tá liberada. Compartilhamento de tela para todos. Tá, acho que eu consigo então. Foi. Eu estou me adaptando ainda. É tudo muito novo ainda nessa questão de enfim, a gente usar a web para poder fazer esses eventos. Hoje é o segundo que eu faço assim, por via virtual. Vamos ver se vai dar certo. Então, eu começo a apresentação falando um pouco do perfil de São Bernardo, né, que é próximo de Santo André, como você falou. Tem essa característica de ser o quarto maior do estado de São Paulo. O número de habitantes é maior do que algumas capitais do Brasil. Também aqui alguns dados com relação ao IBGE, falando um pouquinho de como funciona aí, como que a gente está dentro do ranking, né? Mais uma vez o perfil da economia, né? Falando um pouquinho de como funciona a economia local. Eu vou pulando. Então aqui a gente chegou no ponto que eu queria mostrar para vocês. Então esse aqui era o nosso quadro do nosso estoque de dívida ativa no final do exercício de 2019, né? Que é o último levantamento que eu tenho mais aprofundado. Então a gente vê aí um estoque de dívida ativa já ali quase passando dos 4,6 bilhões de reais. Né? E aí tem especificado qual a natureza de cada crédito. Então aqui tem mais uma vez o perfil da dívida, né? O que a gente tem de imobiliário, mobiliário, cadastros diversos, as multas de trânsito aí que são uma infinidade enorme de lançamentos. E aqui então algumas informações, né? O cenário no momento em que a lei foi aprovada era semelhante a esse: estoque de dívida ativa cerca de 4,6 bilhões de reais, né? Cerca de 600 processos só de execução fiscal em trâmite, né? Isso fora as impugnativas, as ações do contribuinte questionando os débitos. A gente poderia oferecer para o devedor, naquela oportunidade, só o parcelamento ordinário, né? Que era no máximo em 24 vezes. E o que a gente percebia? A cada 2 anos, a cada ano e meio, acabava tendo que a gestão optava por fazer um PPI, um PRT, um refis. Isso acabou gerando a dependência e previsibilidade, né? Então, se você de tempos em tempos acaba abrindo possibilidade de que o devedor reveja, enfim, repactue a dívida sem multa e juros, isso acaba gerando esse favorecimento à inadimplência, né? E lógico que a gente não pode deixar de mostrar também a quantidade de processos que estavam em trâmite, né? Então, isso é o que a gente enfrentava e ainda continua enfrentando, porque o estoque continua sendo grande, mesmo com toda a atuação que a gente fez, né, que está fazendo. Então, essa era a nossa realidade. Então, a nossa legislação, que é essa Lei 6679 de 2018, tem como fundamento de validade justamente esses pontos que o Dr. Maurício colocou. Então, o artigo 174 do CPC, de 2015, a Lei Federal também de Conciliação e Mediação com o Poder Público, né, a 13140 de 2015. Então, muito do que está na nossa legislação, a gente incorporou do que estava previsto em âmbito federal.
né? E aí, assim, quais são as premissas, né? O que a nossa legislação fez, assim, a grosso modo, assim, em matéria fiscal? A gente criou novas fases na cobrança da dívida ativa. Então, a gente tem uma atuação mais ostensiva. Até chegar no momento de eu ajuizar uma execução fiscal, eu já passei por várias outras etapas, né? Então, existe o pagamento, a possibilidade de pagamento no vencimento. No momento de inscrição em dívida ativa, eu faço já uma notificação do devedor. E aí eu mantenho essa cobrança de forma ostensiva até o momento em que eu proponho a execução fiscal. Então, aumentou o número de atos de cientificação. A gente até firmou um contrato com os Correios para facilitar esse fluxo de correspondências. A gente intensificou também o protesto como ferramenta estratégica. Então, essa é uma premissa, né? Não protestar, aliás, utilizar o protesto de uma forma inteligente, escolhendo os débitos que devem ser encaminhados para esse tipo de cobrança. E aí também a legislação prevê alguns instrumentos novos para saldar a obrigação fiscal, né? Então, a gente tem aí não só, lógico, o dispêndio de recurso financeiro, que seria o normal para saldar a obrigação tributária, mas também a compensação, a dação em pagamento, a anticrese de imóvel, a permuta de imóvel e a desapropriação amigável, que são vias alternativas que a gente consegue, então, satisfazer a obrigação fiscal ao tempo em que recebe por outras formas que não pecúnia em espécie, né? Então, aqui é mais ou menos o que acontece agora no na nossa linha do tempo de um lançamento fiscal, né? Desde quando ele nasce até o momento em que a gente propõe uma execução fiscal. E a Câmara de Conciliação começa a atuar justamente na inscrição em dívida ativa. Desde do ato de inscrição, a Procuradoria do município começa, então, a atuar de forma ostensiva. E aí, então, a lei traz até, de grosso modo, também quais são os objetivos, né? Então, o primeiro deles, óbvio, é a conversão do estoque de dívida ativa em renda, porque isso ainda mais nesse contexto de pandemia, né, o quão necessário é a gente ter recursos financeiros para poder possibilitar aí as políticas públicas. Também a redução dos níveis de inadimplência, a elevação da capacidade financeira do município também é um outro aspecto. E aí sempre me perguntam, né, e como foi a história, né, como aprovou a lei, como foi o day after, como que vocês fizeram? Vocês tinham estrutura, recursos humanos, estruturais, tecnológicos, papel da nossa central de atendimento? Então, a resposta é: a gente não tinha estrutura nenhuma. Os servidores que atuam hoje na Câmara de Conciliação são os mesmos servidores que atuavam na Procuradoria e foram realocados. Então, nós temos um encarregado do expediente da Câmara de Conciliação e mais 5 atendentes. E eles fazem, então, essa parte de recepcionar a demanda do público e oferecer a forma de como vai fazer ali uma das opções que a gente vai tratar em sequência dos parcelamentos que são disponibilizados dentro da Câmara de Conciliação. Algumas coisas que a nossa lei prevê também concessão de desconto para o caso de pagamento à vista, a gente reduz multa e juros. Os parcelamentos de 24 a 48 vezes também, sendo no modelo de uma transação por adesão, então não tem muito espaço para transigência, né? O contribuinte acaba aderindo àquelas regras pré-estabelecidas. A gente tem a possibilidade do parcelamento com garantia, e aí já demanda uma atuação diferenciada, né? Já com a análise do bem imóvel que está sendo dado, enfim, com a atuação do procurador de forma mais ostensiva. E também as outras formas de quitação, que demandam também, aí sim, uma análise mais aprofundada, tanto do procurador que oficia hoje na Câmara de Conciliação, como do Conselho Jurídico, que é o órgão de segunda instância da nossa Câmara. Então, aqui são as modalidades de parcelamento que a gente tem. Então, até 48 vezes, como eu falei, naquele modelo de transação por adesão. Então, a gente tem alguns requisitos, depois a gente vai desdobrar direitinho com relação a cada um deles, mas, por exemplo, até 48 vezes, o contribuinte consegue aderir, não teria que ter um ato de convalidação por parte do procurador que está na Câmara de Conciliação. Então, para poder optar por essas formas de parcelamento, tem algumas regras. Então, a principal delas que a gente colocou é a necessidade de consolidação de todos os créditos. Então, o devedor não pode escolher o que ele quer parcelar, ele não pode... Enfim, se ele tiver uma demanda judicial, ele tem que desistir para poder optar.
né, estabelecimento de parcela mínima também por conta aí até pela economicidade, né, tem que ter um mínimo. Aí um outro aspecto também que a gente exige é a regularidade fiscal do ano em curso. Então, se a pessoa quiser aderir nas regras da Câmara de Conciliação, ela tem que estar com um ano presente em dia, não pode estar inadimplente. Pagamento à vista, então, é uma opção que o contribuinte pode ter, e ele vai ter um desconto de 10% sobre multa e juros. Eu vou passando porque, assim, pouco, né, tem os desdobramentos, eu acho que em 24 vezes também, para créditos não judicializados, né, não ajuizados ainda. O em 48 vezes são para aqueles casos em que já haja uma execução fiscal proposta. Os critérios de atualização são os mesmos da legislação municipal, né? Nessa modalidade também não tem desconto. E aí, assim, com relação ao atendimento presencial, né? Daquilo que que demanda a atuação do órgão de advocacia pública que ultrapassa o que seria a transação por adesão. Né? Então, na modalidade de parcelamento até 60 meses, essa situação demanda uma análise com relação à hipossuficiência do devedor, e aí, diante da situação que foi colocada durante o atendimento presencial, o procurador consegue aumentar para até 60 meses esse parcelamento. Também para as empresas em recuperação judicial, existe um permissivo próprio, em que ele também pode formalizar o parcelamento numa regra diferenciada, também até 60 meses. Também os parcelamentos envolvendo garantia, então esses passam necessariamente por uma análise com relação ao imóvel que está sendo dado em garantia. E aí também as formas alternativas de pagamento. Então, tudo aquilo que for relativamente a pedido de pagamento por meio de anticrese, por dação em pagamento, por permuta, por desapropriação amigável, por compensação ou transação, isso acaba tendo a formalização de um processo administrativo com a proposta que está sendo feita pelo devedor, pelo proponente. Isso acaba sendo analisado pelo procurador que oficia na Câmara e pelo Conselho Jurídico da Procuradoria, que é a segunda instância que oficia aí nos assuntos da Câmara de Conciliação. E aqui, já partindo para o final, para falar um pouco do que a gente teve ao longo de 2019. Eu peguei dados de 2019 porque são antes desse período todo que a gente teve de pandemia. Né? Então, parcelamentos, esse é o montante negociado. De parcelamentos, a gente teve aí mais do que 48 milhões nesses moldes, abarcando tanto o que já estava judicializado como o que extrajudicial. Né? Então, a gente teve a negociação de 48 milhões. Dação em pagamento, também a gente conseguiu formalizar alguns casos de grandes devedores. Né? Então, o município tinha interesse em algumas áreas que eram localizadas, inclusive para a construção de equipamentos importantes, e a gente conseguiu, na operação de dação em pagamento, atingir esse montante, essa cifra de 48 milhões também. Compensação foi o nosso maior valor. A gente teve, em 2019, o nosso maior devedor deixou de ser o maior devedor de São Bernardo. Né? Então, na negociação, na verdade, foi uma transação que acabou culminando com a extinção de crédito e débito recíproco, né? Por isso a gente acabou colocando como compensação. A gente conseguiu, então, recuperar, utilizando créditos do município para saldar obrigação nesse montante. E aí, inclusive, é interessante, porque ontem veio uma requisição do Tribunal de Contas, porque por conta do valor que foi objeto de negociação, o órgão de controle, com toda a razão, acabou fazendo uma pergunta, uma requisição a respeito desse devedor em específico. E a gente acabou justificando tudo direitinho, mas é engraçado, eles realmente estavam acompanhando e se assustaram com o volume do valor. Desapropriação amigável. Também agora, antes de optar pela via judicial, é possível que haja, então, a gente convoca o expropriado para que ele tome ciência de um laudo prévio que a gente elaborou, né, um perito dentro do rol desses que oficiam como assistente técnico da Procuradoria. E se a gente chegar a bom termo, tanto com relação ao valor como com relação à satisfação dos créditos fiscais, a desapropriação acaba não virando um processo judicial. E nesse caso a gente já conseguiu, inclusive, o registro da operação, porque a gente estava meio temeroso, porque, né, não tinha... a gente nunca tinha feito nada parecido assim aqui em São Bernardo, e a gente conseguiu, notícia recente, a gente conseguiu levar a registro a operação de desapropriação, e deu tudo certo.
Então, aí no total do que foi negociado em 2019, a gente chegou aí nessa cifra que supera os 348 milhões de reais, né, ao longo de 2019. E 2020 ainda não temos os dados atualizados, mas infelizmente a gente acabou sendo pego, né, por conta da pandemia. O atendimento presencial da Câmara é realmente o que mais mostrava ser eficaz nessa abordagem ao devedor ou ao interessado em fazer uma solução compositiva. E vamos lá, eu acho que está chegando no fim, chegamos ao fim. Então esse é meu e-mail, né? Sempre divulgo, né, a nossa associação local, a PROSBC, da qual eu tenho a satisfação de ser o presidente. Também sempre falo da NPM, que é a nossa instituição aí de âmbito federal, que eu tenho o orgulho de ser delegado no estado de São Paulo. Então, quem não for da área da advocacia pública e quiser conhecer um pouco a carreira, então procurem esses perfis que aí vão ter um pouco do nosso trabalho no dia a dia. Então, com isso eu encerro e devolvo a palavra a você, doutora Carolina. Super obrigada, doutor Ricardo. Muito boa tua explicação. Deu para a gente ter uma ideia muito concreta do que foi, né, durante esse período, a implantação e também os resultados, né, dessa nova forma de resolução desses conflitos em São Bernardo do Campo. Eu quero colocar para todos, quem tiver dúvidas, pode encaminhar pelo chat ou pode também pedir a palavra. A gente abre aqui coloca o microfone à disposição. A gente tinha reservado esse momento para a gente poder, então, agora debater, conversar, tirar dúvidas. E coloco aqui uma primeira pergunta para a gente dar início a esses debates, que e a pergunta seria para os dois, né? Se vocês pudessem nos falar um pouquinho sobre as principais dificuldades, mas também as vantagens, né, da implantação desses métodos de solução extrajudicial de conflitos, e destacando o papel da advocacia pública, como que a advocacia pública pode auxiliar, como ela é protagonista nesse processo, né? Eu acho que é uma pergunta que muitos de nós que temos a vontade de participar, né, de soluções extrajudiciais, gostaria de saber, em especial com relação à nossa Comissão da Advocacia Pública, em atenção também aos advogados públicos aqui presentes. Pode ser? Para começar? Aí depois a gente vai passando a palavra a todos aqueles que desejarem. Podemos começar com o Dr. Maurício? Sim. Essa pergunta ela é muito importante, né, porque as dificuldades realmente elas são muitas. A começar pela questão cultural, né? A nossa cultura, de uma forma geral, mas especialmente na advocacia pública, ela não é favorável ao acordo, né? Existe aquele dogma da indisponibilidade do interesse público, como se isso fosse um óbice, né, um impedimento para que sejam realizadas negociações e acordos para finalização, né, para encerramento de processos ou de conflitos. Na verdade, é o contrário, né? Quando você faz um bom acordo, aí sim você atinge o interesse público, porque muitas das vezes o particular, né, a pessoa, o interessado, possui realmente um direito perante a administração pública. Então, o acordo, nesse sentido, ele evita custos relativos à judicialização. Você tem custos do próprio processo, você tem custos de honorários advocatícios e você também vai ter que pagar isso por precatórios com juros, e vocês sabem que essa conta fica muito cara lá na frente. E aí entra o fator político, porque como a gente tem sempre essa rotatividade, que é natural e desejável, né, do regime democrático, mas o governante acaba pensando, bom, vou deixar essa conta para o próximo, né? Então a gente acaba sempre caindo nessa armadilha da protelação dos processos, e a conta dos precatórios ficou impagável muito por conta disso, né? Uma má gestão dos processos e das demandas. Então, hoje você tem muitos e muitos processos envolvendo servidores públicos que acabaram virando uma bomba atômica, que agora a gente está tendo que pagar essa conta. Então, assim, essa questão cultural realmente ela precisa ser enfrentada. A parte legal, né, a modificação da lei, ela é muito importante, como eu disse. Mas uma lei não muda a cultura. Então, a gente precisa trabalhar sempre dialogando com os colegas, promovendo eventos como esse,
que a OAB de Santo André está promovendo. Então, mais uma vez, parabenizo a todos por essa iniciativa, justamente para que haja um ambiente de diálogo, né, na verdade, de conscientização cada vez maior. Isso precisa ser ensinado também, não só nas universidades, né, nas faculdades de Direito, e aí agora eu vou introduzir um tema que para mim é muito especial e muito caro, que é o seguinte: para que toda a nossa sociedade compreenda a importância da solução consensual dos conflitos, entenda como funciona, o que é a conciliação e mediação e por que, né, ela deve ser utilizada, a gente deve investir, então, em mediação escolar. É na escola que a gente aprende, na verdade, que a gente leva para a nossa vida adulta, que a gente pode resolver os nossos conflitos pelo diálogo, de forma construtiva, e não pelo processo, pela violência e de forma destrutiva. Então, por isso que a mediação escolar ela é uma política pública que tem que ser fomentada e estimulada, não só no poder público, como também nas escolas privadas. E aqui em São Paulo, eu já estou quase 3 anos desenvolvendo um projeto de capacitação dos profissionais da rede municipal de ensino, justamente em mediação. Então, explicar o que é mediação, a gente faz uma simulação, etc. Porque se esses alunos, crianças e adolescentes, aprenderem a resolver os seus conflitos de forma dialogada, consensual e construtiva, essa próxima geração vai aprender também que ela pode resolver os conflitos de forma dialogada. E aí a cultura estará transformada e a advocacia pública será mais um corpo, né, a atuar dessa forma para a solução de conflitos. Então, eu acredito muito nisso, tenho esperanças de que teremos um futuro melhor nesse sentido. Até porque, se me permitem, doutora Maria Carolina, eu fui estagiária, meu nome é Viviane, eu sou advogada, eu fui estagiária da doutora Maria Carolina, e na época, se o pessoal soubesse que existe um mapa de pagamento de precatórias e soubesse o volume que está sendo pagas, os anos que começaram a ser pagos, o ano que nós estamos, que está sendo pago, se eles soubessem desse mapa de precatórios, eles realmente pensariam num acordo. Com certeza o acordo seria muito melhor, né, doutora? Verdade. Obrigada, Viviane. Um prazer contar aqui com a Viviane, que foi nossa estagiária e hoje é coordenadora de eventos da OAB. Então, muito bom. Olha, realmente, esse tema, para mim, também assim, eu sou uma entusiasta da questão da mediação escolar. Eu acho que, realmente, sem uma mudança de cultura, a gente não consegue realmente implantar um projeto tão desafiador como esse. E aproveitando o gancho, falando da importância da mudança de cultura, eu queria destacar a presença da doutora Elizabeth De Genari, foi minha professora e é uma pioneira na área também da mediação e conciliação, porque na minha época da faculdade ela já falava muito sobre isso. Não sei se ela está nos escutando agora, mas agradeço muito a presença. Foi sempre uma professora que sempre fomentou esse pensamento fora da caixinha, né? Fora do judiciário, da conciliação e da mediação. E como isso é importante que aconteça nas faculdades. Eu vejo que agora já é um tema que está sendo mais abordado com os alunos, mas sem dúvida para a mudança de cultura isso é fundamental. Começar já dos estudantes e partir então para depois para a gente, né, para que essa Câmara seja realmente efetiva e consiga colocar em prática, né, a solução dos conflitos. Doutor Ricardo, o senhor gostaria de complementar? Sim, da nossa experiência, pelo que eu percebi, dos desafios que a gente teve no início para a implantação, lógico, teve a falta de recursos, né? A gente teve que cortar da própria carne, os servidores que foram para atendimento da Câmara de Conciliação, a parte do atendimento ser humanizado, diferente do atendimento que é dado nos outros canais de atendimento da Prefeitura, né? Então a pessoa tem que passar por uma constante capacitação, a gente mesmo acaba treinando essas pessoas. A questão do TI, que eu acho que nesse momento foi que eu percebi o quanto a nossa atividade hoje não tem como subsistir se não tiver o auxílio, não tiver o amparo do pessoal da tecnologia da informação, né? Então, parametrizar regras de sistema, parametrizar a regra de negócios dos parcelamentos da Câmara, enfim. Esse foi assim o nosso maior esforço de início, né, quando tudo começou. De agora em diante, nosso maior desafio é ter condições de ter esse mesmo atendimento que a gente tem hoje
da área fiscal tributária também para as demais, né? Porque a gente tem aí uma série de políticas públicas que hoje estão sendo judicializadas, aí educação, saúde, e que a nossa expectativa é que quando a gente reunir condições para poder desdobrar para essas outras matérias, também a gente, em breve, conseguir também dar esse respaldo. E sempre, mais uma vez, ressaltando, até porque você falou da figura do procurador. No início, então, eu acompanhei a implantação de como funcionou o início da Câmara de Conciliação, sempre criando as regras, acompanhando toda a rotina do que acontecia na Câmara de Conciliação, e hoje a gente tem um procurador que está destacado só para isso. Ele fica também full time na Câmara de Conciliação, acompanhando tudo que acontece, né? Porque eu realmente, no dia a dia que acontecem as coisas as dúvidas que surgem, e o procurador tem que estar próximo para poder sugerir aí soluções, para poder até abordar alguns devedores que são de algum segmento específico, né? Que tem algum perfil específico, para poder aí viabilizar a conclusão dos acordos. E a nossa ideia também, desde o início, sempre foi depurar esse passivo que a gente tem de processos judiciais e, a todo custo, conseguir não insistir, né, nessa sistemática de reproduzir os litígios, né, de cada vez mais alavancar o aumento de processos. A gente sabe que o judiciário passa aí por uma crise, né, e tem aí a situação, todo mundo fala da morosidade, só que isso também tem muito culpa de quem provoca a jurisdição e de quem acaba contribuindo para que haja essa forma de atuar, né? Então, de nossa parte, o que São Bernardo buscou fazer foi isso, né? De uma forma diferente, conseguir aí reduzir, até porque quando você vai propor execução fiscal, já está lá depois de um momento que você já tentou de várias formas abordar o devedor e ele não acudiu. Então é isso. Mas alguém tem mais alguma ponderação, alguma consideração? Eu gostaria de fazer algumas perguntas. Inicialmente, parabenizar os dois expositores que fizeram exposições que agregam a todos que interessa a área do direito público. A verdade é essa. Gostaria de confessar que eu acho extremamente interessante que, em momentos mais inóspitos, nós podemos encontrar pessoas com gostos e desejos semelhantes. Eu também sou um entusiasta da conciliação e mediação escolar, inclusive, eu prego uma alteração gigantesca na forma de educação que é feita, em regra, aqui no Brasil, ao que algumas pessoas intitulam como um pouco mais holística, mas eu entendo que isso é extremamente necessário para a criação de uma cultura diferente da nossa sociedade, que é isso que é necessário. Não que nós que estejamos aqui possamos gozar dos frutos dessa evolução, mas que as próximas gerações possam ter essa possibilidade que nós não tivemos, nós não temos. Antes de fazer as perguntas, eu também queria registrar e agradecer a presença, para além das pessoas, dos colaboradores que já foram comentados aqui no nosso evento, queria agradecer a presença da doutora Priscila Kogan, que é a nossa diretora de comissões da OAB de Santo André. Gostaria de agradecer também a presença do Dr. Vitor de Cessa, presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da nossa comissão, um grande amigo e um excelente profissional, que fez um evento formidável quarta-feira, a nossa Semana Jurídica. Agradecer também a presença do Dr. Adriano Ribeiro, recém-empossado como presidente da Comissão de Licitação da OAB de Santo André, e também a nossa querida Thaís Almeida, que é colaboradora da OAB, nos auxilia sempre que é necessário, em tudo que nós precisamos. Agradeço a presença de vocês e as perguntas, que é o que mais interessa. Doutor Maurício, são duas delas, na verdade. A primeira delas, especial para o Dr. Maurício. A Lei 14.324 de 2020, que institui a política de desjudicialização, prevê no artigo 27 diversos atos processuais em que se faculta determinados agentes públicos a adoção deles, como a desistência de ação, a requerimento de extinção
do julgamento do processo, a desistência de eventuais recursos, a admissão do reconhecimento do direito da parte contrária. É evidente que alguma dessas questões elas são inerentes a um prévio acordo anterior de mediação ou conciliação feito pela administração pública. A minha dúvida é a questão de reconhecimento do direito da parte contrária, quais são os pressupostos, as balizas, os requisitos que podem ser utilizados pela Procuradoria Municipal. Como o senhor falou, nenhuma legislação é completa, acredito que alguma legislação infralegal será editada, se já não o foi. Eu acho extremamente importante para conferir maior segurança jurídica a todos os participantes. Eu gostaria de saber quais são esses requisitos. E uma segunda questão, era aos dois palestrantes, mas o doutor Ricardo brilhantemente apresentou a efetividade do programa do município de São Bernardo, que, se não me engano, chega a quase 10% do valor de dívida ativa que constava do município de São Bernardo. Eu queria saber, doutor Maurício, se há alguma perspectiva, algum dado, alguma informação da eficácia dessa política de desjudicialização no município de São Paulo, e se ainda não é, sob qual referência o município se escora para aplicar essa política, que eu concordo com ela, eu sou totalmente a favor, mas eu acho interessante que as pessoas que não têm muito contato com essa matéria, com esse assunto, saibam que não é só uma política que todos os municípios estão escolhendo adotar porque virou a política da moda, porque todo mundo acha interessante, porque vai tirar honorários judiciais de advogado privado. Eu acho que é importante as pessoas saberem que realmente ela pode ser eficaz, ela pode ser muito útil para o município, não só a administração pública, mas também para toda a sociedade. E para o doutor Ricardo, se for possível, e se há algum pequeno spoiler sobre novas áreas em que a prefeitura, o município, a Procuradoria de São Bernardo pretende engajar os trabalhos para a solução por mediação ou qualquer uma daquelas formas que o senhor apresentou. Essas são minhas 3 perguntas. E desculpem me alongar, mas eu preciso fazer mais um registro. Da mesma forma que a doutora Maria Carolina, eu queria agradecer imensamente a presença da professora Elizabeth De Gennari, minha professora na Direito de São Bernardo, um dos maiores exemplos que eu tenho enquanto docente, uma professora formidável. Eu acho que quem não teve a experiência de ter uma aula com ela, ouvir uma palestra dela, ou mesmo um conselho, essa pessoa não sabe o que está perdendo. Cada um que aqui não teve a possibilidade de ter um contato com a professora Elizabeth, eu acho que isso é extremamente importante para a carreira de qualquer um de nós aqui. Obrigado, gente. Desculpa a demora na formulação das perguntas. Obrigado, doutor Alexandre. Bom, vou direcionar, então, as respostas rapidamente. A lei, né, a lei que você mencionou agora, inclusive, eu participei da elaboração dela, então, assim, uma grande parte do que está aí, fui eu que ajudei a construir, e esse artigo, especialmente, ele, em tese, assim como vários outros também da própria lei, ele não precisaria estar aí, né, porque o próprio Código de Processo Civil, ele já permite que o advogado público, né, mediante autorização do procurador-geral, ou se tiver delegação do chefe da unidade, que ele possa desistir de alguma ação, desistir de recursos, etc. Mas é importante, mais uma vez, né, colocar na lei para a gente criar justamente essa ideia de política de que não adianta a gente ficar litigando contra processos, né, em processo, que a gente sabe que a gente vai perder. E quanto mais você protela isso, mais caro fica essa conta. Ainda mais com recursos protelatórios, em que você tem um aumento da verba honorária, etc. Então, o que pode acontecer é, para cada determinada tese, isso, né, praticamente, né, invariavelmente para ações de massa, então são casos repetitivos, de litigância repetitiva, que você já tem uma jurisprudência formada contrária à fazenda pública, você tem um ato do procurador-geral ou de quem ele delegar a competência, dispensando, então, os procuradores a contestar, ou já autorizando a reconhecer a procedência do pedido, ou dispensando de recursos de apelação em caso de sentença de procedência,
etc. Então, isso já é uma praxe comum, né, nos órgãos de advocacia pública. A própria lei de liberdade econômica, ano passado, ela criou também uma regra semelhante para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, ou seja, são casos realmente de litigância repetitiva, em que a gente tem cada vez mais investido nesses métodos para diminuir esse longo curso do processo judicial e, com isso, também diminuir os custos. Não necessariamente eu entendo que isso precisa ser aplicado juntamente com a prática de conciliação, porque aí são questões estratégicas, né? E cada pessoa, cada gestor pensa de uma forma diferente. Então, você pode ter um gestor que não vai pensar em fazer uma tentativa de conciliação, ele vai diretamente dar um direcionamento de contencioso, que pode ser diretamente, por exemplo, o reconhecimento da procedência de um pedido, de um caso, vamos dizer assim, de direito tributário, que você já sabe que tem um julgado do órgão especial do Tribunal de Justiça julgando aquela lei inconstitucional. Só que por ser incidente, por ser um incidente, ou seja, ser o controle difuso, não vincula. Então a lei continua valendo. Então as pessoas têm que entrar com uma ação. Só que ao mesmo tempo a administração pública, ela continua insistindo em aplicar aquela lei que o órgão especial já julgou inconstitucional, só que por não ser em controle concentrado, então a gente continua aplicando a lei. São coisas que vocês já devem ter visto, não sei se vocês já viram, mas existe um caso exatamente assim no âmbito do município de São Paulo. Enfim. Em relação eu vou pedir licença, doutor Alexandre, a sua segunda pergunta, você pode repetir rapidinho? Sobre se o município de São Paulo já tem algum dado, o resultado sim. dessa política. Então é interessante isso, né? Os dados que eu tenho são uma compilação das audiências judiciais. Isso para mim é muito fácil. Eu faço esse acompanhamento, então eu posso te dizer que no ano de 2019 foram mais de 200 audiências realizadas no âmbito do Sejusc e da Fazenda Pública, das quais quase 60% resultaram em acordo. Não obstante, eu não tenho um levantamento econômico disso. Infelizmente, a gente não teve ainda essa iniciativa de fazer um levantamento econômico, por exemplo, de quanto que isso representou de economia para o erário. A gente ainda não conseguiu evoluir nesse sentido. E essa análise, esses dados, né, doutor Alexandre, são realmente muito importantes para a gente apresentar e justificar por que a desjudicialização realmente ela deve ser perseguida. Mas, de qualquer forma, só pelo índice de conciliação, a gente já pode apresentar de uma certa forma positiva, até para poder, no caso de multa de trânsito, por exemplo, que você não tem exatamente uma repercussão econômica, mas é muito importante para as pessoas resolver o mais rápido possível, até porque muitas delas estão com a carta suspensa. Então, como é que você mensura, né, quanto vale para uma pessoa voltar até a carta, poder dirigir? É difícil você ter essa mensuração, mas é um resultado prático dessa política em relação às multas de trânsito. Mas, de fato, a gente precisa pensar e evoluir um pouco mais na compilação, análise econômica desses resultados. Mais alguma ponderação, alguma pergunta? Eu acho que tem uma para mim, né? A Isso, terceira do Dr. Alexandre. Dr. Ricardo, por favor. Claro. Não, primeira coisa, inclusive, vou registrar que também fui aluno da professora Elizabeth, tive esse privilégio, né? Então, realmente profissional maravilhosa, uma entusiasta da matéria e realmente sempre provocativa, né? Sempre provocando os alunos e, enfim, o corpo acadêmico a pensar um pouquinho fora da caixa. De spoiler, a nossa legislação, como eu falei, ela atualizou um pouco a nossa forma de lidar com os processos judiciais para tentar reduzir a litigiosidade. Então, já temos a dispensa em branco, né, com relação aos casos que tenham repercussão geral, que tenham súmula vinculante, decisão em recurso repetitivo, do qual o procurador não é obrigado mais a recorrer, a insistir na tese, pode inclusive não contestar, isso consta da própria lei. E o spoiler que a gente tem de próximas áreas que vão ser aí de atuação da Câmara de Conciliação, como eu falei, saúde, não tem como hoje a gente deixar de considerar que um grande passivo das ações que a gente tem são das ações das pessoas pedindo medicamento, né? Então, já tendo tese firmada em STJ, sabendo se o medicamento é padronizado ou não, o atendimento vai ter que ser direcionado para evitar que isso vire um processo judicial. Né? Mesma coisa vaga em creche, a gente tem um problema, acho que a maioria dos municípios tem essa realidade também, de ter a judicialização dessa matéria. Então, para que forçar, para que fazer
que o cidadão procure a defensoria? Para que fazer que o cidadão procure um advogado e propõe uma demanda na justiça, se a gente pode, aí, pela via administrativa, solucionar a questão, né? Esse é o próximo passo. Eu vejo que não tem como a gente deixar de considerar que isso vai ser o próximo segmento de atendimento da Câmara de Conciliação. A gente, no primeiro momento, turbinou a parte fiscal tributária, né, até para poder melhorar o fluxo de ingresso da recuperação da dívida ativa, e o próximo momento vai ser com relação a essas políticas públicas que são muito judicializadas, né, já são muito, infelizmente, reiteradamente, tem essa reprodução desses litígios, né. É isso. Eu também gostaria de registrar a presença da nossa diretora social, a doutora Silvana Mendes, também está presente conosco, aqui da nossa associação local. Então, muito obrigado. Eu queria fazer um último questionamento, se alguém tiver mais algum. Estava lendo aqui no chat, muitos agradecimentos aos palestrantes. A doutora Thaisa, pronto, já passo a palavra para ela, eu faço depois, Thaisa. Thaisa é procuradora do município de Ribeirão Preto, além de vice-presidente da Comissão Estadual da Advocacia Pública, uma amiga muito querida nossa. Thaisa, a gente não está te ouvindo. Eu acho que o seu microfone está baixo. Ixi, a gente continua sem te ouvir. O que será que houve? Só eu que não escuto? Não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo, também não estou ouvindo. Em áudio. Mostra que você está com o microfone aberto, mas a gente não te ouve. Ela pode fazer pelo chat também. Isso. Bom, a Thaisa então vai escrever. Enquanto isso, eu aproveito, Thaisa, para agradecer a presença do Ricardo Leite. Olha só, a gente falando de mudança de cultura, e a gente tem aqui a sorte, o privilégio de termos um comunicador aqui conosco, uma pessoa que é tão sensível às questões sociais, também a tudo que afeta a administração pública. O Ricardo Leite é um jornalista da Rádio ABC aqui, da região, e sempre convida a advocacia para poder prestar esclarecimentos, informações. É um entusiasta também do tema sobre a resolução extrajudicial de conflitos. E eu tenho certeza que depois de hoje, né, Ricardo, você vai ficar mais animado ainda com essas ideias já concretas que estão sendo realizadas, que a gente precisa realmente divulgar, destacar para haver essa abertura das pessoas com relação a esses novos métodos, e também para a gente fazer uma pressãozinha, né, para o poder público aderir, fornecer estrutura para implantar essas câmaras, para a gente conseguir chegar à população essa segurança de aderir a esses métodos de solução extrajudicial de conflitos. Obrigada, viu, Ricardo, pela tua presença. Olha, chegou a pergunta da Thaisa. Gostaria de saber, com relação às câmaras de conciliação, como ficam os honorários advocatícios dos advogados públicos? Excelente pergunta, Thaisa. Muito obrigada, querida. Vamos começar pelo doutor Ricardo, que já está com o microfone aberto, e depois a gente passa para o doutor. Não, beleza. Realmente, acho que esse aspecto acabou não ficando muito claro na exposição. A nossa legislação municipal, então, prevê, nessa nova etapa de cobrança que passa pela Câmara de Conciliação, no ato de inscrição em dívida ativa, se não houver o pagamento dentro de até 20 dias da primeira notificação, passa a incidir honorários no montante de 5%, de forma extrajudicial. Aquilo que estiver judicializado, mantém-se o percentual que consta do processo do juiz quando despachou a execução fiscal, né? E aí há a possibilidade de fazer a redução desse valor, desde que a pessoa justifique e haja uma deliberação por parte do grupo gestor de honorários, né? Então, nosso conselho de honorários tem que deliberar a respeito da redução desse valor, mas é possível em situações em que a pessoa comprove por suficiência, se tiver realmente... enfim, causa bastante para deferimento de justiça gratuita, como seria
perante o judiciário, mas aí fica dessa forma: no que for extrajudicial, a lei prevê a incidência do percentual de 5%. Daquilo que está judicializado, já prevalece o que foi arbitrado. Via de regra, os juízes arbitram acho que 10% quando o despacho inicial da execução fiscal. E aí ficam preservados. Se tiver algum tipo de redução, isso vai ser mediante requerimento da parte com a aquiescência do grupo gestor. Certo? Bom, aqui no caso do município de São Paulo, a partir do momento que o crédito é inscrito na dívida ativa, ele já tem embutido o encargo de 10% que inclui a verba honorária, independentemente de se entrar ou não com a execução fiscal. E aí que realmente é a grande fonte, né, de arrecadação de verba honorária para a gente, está na dívida ativa. A gente tem alguns mecanismos de negociação em relação também à dívida ativa, mas são muito restritos, um pouco na linha do que disse o Dr. Ricardo, mais na linha de parcelamento, e por isso que a legislação federal de transação tributária, ela é tão importante como o norte, porque ela vai permitir também haver desconto nos juros, na multa, em alguns casos até no principal. Se a gente for ver, por exemplo, a experiência do município de Blumenau, a lei municipal permitiu, inclusive, desconto no principal, de acordo com alguns critérios objetivos e subjetivos que são previstos pela lei. Então, aqui, no caso de uma negociação envolvendo o direito tributário, né, crédito, ou melhor dizendo, crédito inscrito na dívida ativa, os honorários já vão estar garantidos. O que é importante a gente pensar é nesses casos que não envolvem necessariamente dívida ativa e que a gente tem a tendência de perder. Então, aí a gente não vai ganhar a verba honorária. Na verdade, o ente estatal é que vai ser condenado em pagar a verba honorária para o advogado do interessado. Aí que vale a pena, então, a gente insistir em acordos, né, em solução consensual de conflitos. Se já estiver judicializado, aí vai incidir, então, o Código de Processo Civil em relação a isso. Se não estiver judicializado, aí é uma negociação entre o advogado e o seu cliente. Ele pode combinar com o cliente, por exemplo, um percentual em relação ao que o cliente conseguir no acordo. Mas aí, então, a gente não vai ter nem pagamento de honorários para a outra parte e também não vai ter previsão de pagamento de honorários para nós. Também. Obrigada, super oportunas aí oportuna a pergunta, Thaisa, muito bem lembrado. Eu queria até contar um pouco também para o Dr. Maurício e para o Dr. Ricardo, que aqui em Santo André a gente tem pensado muito, né, em implantar essa ideia, e eu queria destacar aqui o Dr. Arlindo, que é nosso ex-procurador-geral, é mestre e doutor em Direito Tributário, também professor da Faculdade de Direito São Bernardo do INES. Gostou muito da lei, Maurício, que vocês elaboraram em São Paulo, essa de 2020, né, de março de 2020, e a gente também estudou muito a lei de São Bernardo e estamos aí fazendo, né, um compilado, pensando, nos baseando nessas duas bases legais. Como vocês bem disseram, a gente precisa, né, de uma autorização legal municipal para poder implantar esse projeto. E, enfim, a gente se espelha realmente nesses dois exemplos. Olha lá, o doutor Arlindo apareceu. E ele também está dando a maior força aí para que a gente consiga colocar em prática essa ideia aqui no nosso município, e estamos nos espelhando em vocês, assim, nas duas cidades que a gente viu que são ótimos exemplos. Gostaria de fazer alguma consideração, doutora Arlindo? Não, obrigado. Só ouvir mesmo a experiência dos dois municípios. Bacana. A última coisinha, aproveitando aqui a presença dos convidados, Vivi, se autoriza? Mas é claro. Eu queria perguntar para vocês, que eu acho que é um relato que só vocês que estão colocando em prática podem dizer, né? Que vai além do texto legal, né? Das bases legais. Como tem sido o comportamento do judiciário com relação a essas câmaras e com relação a esses acordos que estão sendo feitos? Isso chegou a bater no judiciário ou não? As pessoas realmente trouxe segurança, trouxe pacificação?
consenso para as pessoas ou gerou algum tipo de divergência? Os juízes, os promotores, enfim, as partes estão se sentindo tranquilas? Foi uma experiência positiva? Isso é uma outra dúvida que muitas vezes os gestores têm, né? De talvez do retrabalho. Ah, mas isso também não vai voltar para o judiciário? Ah, mas nós vamos agradar aos juízes da fazenda ou não? Enfim, queria um pouco da experiência de vocês nesse caso. Especialmente quanto ao Ministério Público, né, Maria Carolina? A gente gostaria de saber como que foi em relação ao Ministério Público. Um adendo também, já complementando com o Ministério Público, sobre Tribunal de Contas, controle externo. O doutor Ricardo comentou, seria interessante saber se já há alguma orientação do Tribunal de Contas, seja do município ou do Estado de São Paulo. Bom, são várias perguntas em uma só, né? A gente tem a sorte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ser um dos maiores entusiastas dos meios consensuais de solução de conflitos, né? O TJSP é o que mais tem, mais disparado, sejusques e postos de sejusques no Brasil. Então, o NUPEMEC, né, que é o núcleo aqui permanente de solução consensual de conflitos, é muito atuante aqui no Tribunal de Justiça. Então, aquele exemplo que eu dei, né, o termo de compromisso do Programa Município Amigo da Justiça, já é um excelente início para quem quer se aventurar nesse caminho, porque você passa a ter, então, portanto, um termo formal, oficial, com o órgão, né, com o Tribunal de Justiça, relacionado a esse tipo de atuação. Você vai ter diferentes visões dos juízes, né? Aqui na Fazenda Pública são, sei lá, dezenas de juízes, são acho que quase 30 varas. Então você tem juízes que têm uma visão mais favorável e outros que ainda não conhecem, etc. e tal. Então existe uma juíza, que é a doutora Cíntia Tomé, que ela é a coordenadora do Sejusque da Fazenda Pública. E ela é uma excelente parceira nossa, justamente para que a gente leve a ela algumas das dificuldades que a gente está tendo, e vice-versa, é uma via de mão dupla. Então, essa parceria é muito importante. Houve alguns casos que, sim, a gente fez um acordo judicializado, né, no âmbito de um caso já judicializado, e o juiz despachou tantas vezes pedindo justificativa que a gente achou estranho. Falei, poxa, mas é muito parecido com outros casos que a gente já fez, está com base na portaria do procurador-geral. Eu falei para o cara, não, calma, tranquilo, ele está com dúvida porque ele não está acostumado, esse juiz ainda não viu isso. A gente explica, não tem problema, se precisar a gente explica de novo, a gente vai lá despachar com ele. Então, você tem algumas situações diferentes. Já envolvendo o Ministério Público, é a mesma coisa, né? Também cada promotor tem uma cabeça. Existem promotores, inclusive, que até antes da mudança da lei de improbidade administrativa, porque até dezembro do ano passado havia uma previsão expressa que não podia haver a transação e acordo em casos de improbidade administrativa. Mas, mesmo assim, já existiam promotores que faziam acordos em improbidade. Agora, a lei é expressa, a lei prevê, né, a situação, a hipótese de não persecução cível em casos de improbidade. Então, já existem vários promotores atuando de forma, buscando o acordo, seja em TACs, seja também em casos já judicializados. A gente ainda não teve nenhum problema, assim, que eu posso dizer que foi muito grave, com exceção de um caso, mas que ainda não acabou, então, outro próximo webinar eu comento esse caso. E, para finalizar a pergunta, no âmbito do Tribunal de Contas, o que a gente tem hoje é uma análise que não foi contrária aos editais de desestatização que previram as cláusulas escalonadas. Então, mediação, dispute board e arbitragem. A gente não teve nenhum tipo de dificuldade em relação a essa previsão nos contratos no Tribunal de Contas do município. Ainda não sei como isso vai evoluir daqui para frente, eventualmente, se houver algum tipo de questionamento, mas não aconteceu, pelo menos não por enquanto. Inclusive, o próprio Tribunal de Contas tem promovido eventos tipo esse, né, congressos, etc., para debater esse assunto, a solução consensual, a consensualidade na administração pública. Então, mostra que eles também estão abertos. No caso do município de São Paulo, eu falo do Tribunal de Contas do município, porque São Paulo e Rio de Janeiro têm o privilégio de ter um Tribunal de Contas específico, né? E esse é o que tem acontecido no caso do nosso Tribunal de Contas. Bom, com relação a nós, aqui em São Bernardo, temos 2 varas da Fazenda. Quando o projeto acabou sendo convertido em lei, a gente conseguiu aprovar na Câmara Municipal, a gente levou, oficiou, né, noticiou que estava adotando essas medidas com relação a
tentativa de depurar o acervo de valores inscritos em dívida ativa, inclusive diminuir o número de execuções fiscais, tanto para o futuro como do passado, né, desse passivo, para poder a gente trabalhar nele com relação a esses instrumentos novos. A gente está aguardando ainda que haja mais, que os magistrados estejam mais abertos a essa possibilidade. Estamos caminhando, vamos batalhar para que o judiciário seja aderente à Câmara de Conciliação. Ainda não conseguimos, né? Mas a gente insiste, a gente não desiste. E com relação aos nossos termos de ajustamento fiscal, que são os parcelamentos que são feitos na Câmara, até agora não tivemos problema nenhum no judiciário. Eles têm o mesmo efeito de confissão do débito, de interrupção da prescrição, tem a previsão, inclusive, de poderem ser levados a protesto, né? Então, até agora não tivemos nenhum problema no judiciário com relação aos parcelamentos que foram feitos sob esse regime novo da Câmara de Conciliação. Também não houve nenhum questionamento com relação às operações que foram feitas de dação em pagamento, compensação, desapropriação amigável pelo Ministério Público. Até agora não houve nenhuma provocação nesse sentido, não foi pedido informação nem nada. Como eu falei, com relação ao Tribunal de Contas, surgiu um questionamento por conta do valor, do volume de cancelamentos que houve por conta desses acordos que foram formalizados, né? Então, o Tribunal de Contas atento acabou perguntando, mas eu acredito que também não vai ter maiores desdobramentos, porque a gente aplicou a legislação e ficou bem claro no negócio que foi entabulado que houve uma compensação, né? Então, houve tanto o ingresso, a satisfação do crédito fiscal, como a satisfação da dívida que era do município com relação ao seu credor, né? Então, houve até uma pergunta que o TCE fez porque confundiu com renúncia de receita, mas eu acho que não vamos ter maiores problemas, não. A gente está confiante aqui de que para o futuro a gente não vai ter maiores problemas, seja pelo Judiciário, seja pelo MP, seja pelo Tribunal de Contas, né? E eu espero que o Judiciário esteja aberto aí a esse projeto, né? A gente se esforça para conseguir envolver o Judiciário também. A gente tem hoje já servidores nossos que trabalham dentro do Judiciário, né? A gente tem também um projeto paralelo que a gente desenvolve aqui, que é envolvendo o Correio como uma mão de obra a mais para poder enviar cartas de cobrança, mesmo com relação a esses processos mais antigos, né? Então, eu acho que uma hora a gente consegue, sim, a adesão do Judiciário. Por enquanto, não conseguimos ainda, mas vamos insistir. A gente está com o nosso tempo mesmo já quase esgotando. Já me avisaram que a gente tem só mais 10 minutinhos. Eu peço desculpas ao Dr. Fábio Lima, que fez uma pergunta. Eu encaminho depois para vocês. E aí a gente depois manda a resposta para ele. Quero agradecer muito, destacar que as pessoas que quiserem conhecer mais sobre o tema, estudar, eu sei que o Dr. Maurício Tonin tem várias obras com relação a métodos de solução de disputas na administração pública. Inclusive, a editora está com 50%, né, doutor? Isso. Está com 50% de desconto. Eu coloquei um link aqui no chat para vocês terem acesso à editora Almedina, porque parece que são 3 dias de desconto, assim, ótimos. Eu, inclusive, fiz umas comprinhas hoje. Então, eu agradeço mais uma vez, em nome da Comissão da Advocacia Pública, aos palestrantes, e passo logo a palavra também rapidamente para os nossos palestrantes, para eles poderem se despedir, ao doutor Alexandre, ao doutor Leonardo, à doutora Vivi, para a gente fazer nossas considerações finais. Muito obrigada a todos. Bom, então, começo eu, Maria Carolina? Tá, ok. Bom, então, mais uma vez, queria agradecer a todos que participaram do evento e principalmente aos que organizaram o evento. Foi um prazer estar aqui com vocês durante essa tarde. Esse é um tema que, para mim, é muito importante. Eu não só estudo esse assunto, como eu trabalho com esse assunto. Então, gosto muito de participar de conversas como essa para tentar estimular cada vez mais pessoas, profissionais, a trabalharem com isso. Enfim, muito obrigado. Boa tarde a todos. Doutor Ricardo? Sim, eu também agradeço a oportunidade de conversar com vocês nessa tarde a respeito desse tema, né? Coloco à disposição, vocês têm meu contato, alguém quiser entrar em contato para tirar alguma dúvida, também estou à disposição.
E é isso, muito obrigado à Comissão de Advocacia Pública de Santo André, à diretoria da OAB de Santo André pela oportunidade e parabéns mais uma vez pelo evento. Muito obrigado. Eu quero agradecer também a todos os envolvidos, né, a doutora Priscila Kogan, a doutora Aline Romagnoli, e nós montamos esse evento a pedido da doutora Andréa Tartucci, e eu agradeço ao doutor Leonardo Dominichelli, vou passar a palavra para ele finalizar, mas já desde o início achei, assim, sensacional todas as palestras que ocorreram na semana, gostei muito, participei de todas também, e a doutora Patrícia Diesel também, que eu vi que está aqui, também eu fui estagiária dela, adoro, doutor Arlindo, todos muito especiais para mim, doutora Maria Carolina, são assim, a memória que eu tenho de vocês é a das melhores. Ótimos profissionais, aos palestrantes Maurício Toninho, doutor Ricardo Saara, muito obrigado. Eu espero que vocês estejam na casa presencialmente. Muito obrigado mesmo, de coração. Passo a palavra ao Leonardo Dominichelli, para que finalize para a gente. Oi, Vivi, obrigado. Obrigado a presença de todos. Doutora Maria Carolina, eu gostaria de apenas fazer uma sugestão, se for possível, da gente também levar, acho que esse tema é importante para a nossa cidade, né? Eu vi até a urgência aí, conte com a OAB também. A gente pode agendar uma reunião, inclusive, com a doutora Andréia, e marcar uma nova conversa, um novo bate-papo, igual o que estamos tendo hoje, né? Porque, além de ser uma palestra, um tema, é um bate-papo. E eu achei que foi bem descontraído. E a gente pode fazer o convite para um representante do Ministério Público, um representante do Poder Judiciário, da nossa comarca, com a participação do doutor Maurício, do doutor Ricardo, que desde já ficam convidados, né? O Alexandre, o Victor, para a gente passar o que a gente entende que seja viável hoje para a população, que vai ajudar. Na verdade, vai contribuir em muito com a dívida do município também, para ele receber, para que as pessoas arquem, né? Eu tinha uma pergunta, mas depois eu envio aí através da doutora Maria Carolina, porque senão a gente vai estender aqui bastante o nosso horário. Mas gostaria de agradecer a doutora Priscila Kogan, também sempre atuante, gostaria de agradecer a doutora Aline Romagnoli, a doutora Maria Carolina, excelente tema mesmo, e assim, foi uma das palestras que eu acompanhei do começo ao fim, e apesar de não atuar na área, mas eu sou cidadão, além de tudo, eu sou cidadão andriense, eu acho que eu preciso contribuir também ao máximo e estar à frente do que acontece na minha cidade, né? E eu acredito que a Procuradoria do município está bem representada. O doutor Alexandre, a doutora Viviane, também, obrigado pelas gentis palavras. Gostaria de deixar aqui apenas, nós lançamos nesse mês de agosto um app da OAB Santo André, então está lá no nosso site da OAB Santo André, todos estão convidados para baixar o aplicativo e fazer críticas, dar sugestões, enfim. Uma excelente semana a todos, um excelente final de semana. Muito obrigado, doutor Maurício, pela sua contribuição e doutor Ricardo também, tá bom? Declaro encerrados os trabalhos. Obrigada. Super obrigada a todos. Terminamos no horário justo. Olha lá, faltam 2 minutos. Obrigada, Patrícia. Um abraço, viu? Muito obrigada. Thaisa, um beijo. Eu que agradeço. Obrigadão, viu? Foi ótimo. Foi ótimo, né? Foi ótimo, parabéns. A gente precisa conseguir colocar isso tudo, né? Ribeirão também, Thaisa, então Ribeirão também. Vamos conseguir. Obrigada, doutor Fábio. Eu vou encaminhar a sua pergunta. Priscila. Estamos caindo. Thaisa, o que aconteceu com o seu áudio? Caiu. Foi bom, né, Paty? Parabéns pelo tema, parabéns pelos palestrantes, tudo ótimo. Que bom, né? A gente sai animado. Né, precisamos falar mais sobre esse tema. Motivador. Verdade. Obrigada, Thaís. Beijo, parabéns. Beijos.
Tchau a todos.